porque o Deus da obra é maior do que tudo e do que todos. Ele é quem continua sustentando, louvado seja. É aquilo que o próprio Jesus falou, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica é ele. Primeiro, a igreja é dele. A igreja não é de A, de B, de C, de D, de fulano, de Beltrano, de Cicrano e tal. A igreja é dele. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. Quem edifica, quem dá crescimento, ele usa de um para falar, ele usa de outro para pregar, ele usa de outro para curar, ele usa de outro para derramar poder, ele usa de outro para ensinar a igreja. Mas é ele que dá crescimento. Ela cresce porque ele está lembrando sempre aquilo que ele diz na sua palavra, citando o apóstolo Paulo falando, ele disse: um planta, o outro rega e o outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento, todas as vezes, não é ninguém. Tem o que planta, tem o que rega, tem o que colhe, mas o crescimento quem dá, nem é o que planta, nem é o que rega e nem é o que colhe. Quem dá o crescimento é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Passei o tempo quase todo para falar. Está aí a palavra de Deus. Eu disse que eu falo demais, louvado seja o nome do Senhor, mas você já aprendeu um pouquinho da parte do Senhor, né? Não entrei nem direito na palavra ainda. Aí o apóstolo Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que ele era passageiro, que ele estava passando ali naquele momento, e ele chamou Timóteo naquela última carta dele ali, para passar para ele, para orientar algumas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí veio outro ensino da parte de Deus para mim e para você, o que é: a gente tem que preparar os crentes de amanhã, a gente tem que ensinar, tem que pegar essa mocidade, tem que pegar esses irmãos, tem que pegar todos eles e ensinar a palavra de Deus. E diz: ó, nós vamos estar aqui para sempre, não. Porque tem gente que acha que ele vai ficar para sempre, se agarra nisso daqui, se agarra nesse púlpito, se agarra nas colunas e acha que só ele vai ficar, e só ele fala, e só ele prega, e só ele ensina. Não, meu irmão, você tem que ir deixando Deus usar os outros, para que os outros vão aprendendo, para que os outros... É isso que Paulo está fazendo aqui com Timóteo, está chamando essa nova geração que vem para continuar, porque a obra continua. Vai chegar uma hora que nós vamos ter passado, mas a obra do Senhor vai continuar até aquele dia quando ele vem. É por isso que Paulo está fazendo isso aqui. Ele chama Timóteo e diz: olha, eu te conjuro diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta, tempo, fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina e tal. E ele começa a falar. E o que é que Paulo diz? Ele diz: olha, prega a palavra, louvado seja Deus. Prega a palavra, Timóteo. A palavra verdadeira, a palavra que salva, a palavra que liberta, o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho de perdão, de arrependimento, de salvação, de vida eterna, de transformação. Não é evangelho de prosperidade, não é evangelho de chegar aqui assim, sair assado, chegar pobre e sair nisso aqui. Não, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, de perdão, louvado seja o nome do Senhor. De um homem que era morto e foi transformado e foi dado vida a ele em Cristo Jesus. Um homem que andava perdido e foi achado, louvado seja o nome do Senhor. Porque o evangelho é para isso, o evangelho não é para ganhar dinheiro, não é para fazer ninguém prosperar nisso. Não, o evangelho é para salvar vidas, é para converter pessoas, é para despovoar o inferno e povoar o céu, louvado seja o nome do Senhor. É para salvar pessoas ali que estavam perdidas nas drogas, na prostituição, na mentira, no adultério, e aí são chamados por Jesus, resgatados por ele, e aí são nova criatura em Cristo Jesus. Isso é o verdadeiro evangelho. Corra de qualquer outro canto que esteja pregando prosperidade, puxando isso, aquilo, outro. Isso aí não é evangelho não, meu irmão. Corra longe disso aí. O evangelho é perdão, o evangelho é arrependimento, o evangelho é salvação, o evangelho é vida nova em Cristo Jesus. O que bebia não bebe mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Isso é o evangelho, é isso que Paulo está dizendo. Eu te conjuro diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele chama Timóteo aqui e diz: Timóteo, ó, diante de Deus e de Cristo. E aqui é mais um ensino para mim e para você. Quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente é chamado, não se preocupe com fulano, beltrano, cicrano, esse, aquele outro, não. Você está fazendo a obra, ele está agarrado nela diante de Deus e de Cristo. É por isso que ele pega aqui: quem vai nos julgar, quem vai naquele dia nos chamar e dizer: olha, eu entreguei isso aqui na tua mão, tu fez o que eu disse para tu fazer, tu pregou esse evangelho, tu falou do perdão, tu falou do arrependimento, é Jesus. Por isso que Paulo chama Timóteo e diz: olha, eu te conjuro diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Nós vamos prestar contas diante dele, nós temos a responder diante dele naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tu pregou, basta você ser fiel. É isso que Paulo está chamando Timóteo a ser. Prega a palavra verdadeira, não mercadeja não fica fazendo
com isso, aquilo outro para receber alguma coisa. Não, prega a palavra verdadeira, tremenda, a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, a palavra de perdão, a palavra de resgate, né? Faz o convite, faz o apelo, chama as pessoas para Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo, porque tu está diante de Deus e de Cristo fazendo essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe com fulano, beltrano ou ciclano que vai lhe julgar, não, mas saiba que quando nós somos chamados para fazer essa obra, para pregar esse evangelho, nós estamos diante de nada mais, nada menos de Deus e de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O autor aos Hebreus diz que nós estamos diante de uma tão grande nuvem de testemunha, mas os dois com quem a gente tem que se preocupar verdadeiramente, e aqui nós vamos ter que prestar conta da nossa fidelidade de pregar o evangelho, é Deus em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: eu te conjuro diante de Deus e de Cristo. E aí ele ensina mais duas coisas aqui para mim e para você, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Primeira coisa que Paulo nos ensina aqui também, louvado seja o nome, falando para Timóteo, é que haverá um dia de julgamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai chegar um belo dia em que Deus vai chamar todos que passaram por a face da terra e vão ser julgados. Louvado seja o nome. Vão ter que prestar conta diante de Deus. Para Deus, eu te conjuro diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Timóteo, prega a palavra. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que nós vamos estar diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vive e morto, todos um dia vão passar diante daquele trono branco ali e vão ter que prestar conta diante de Deus, do justo juiz, do juiz verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E nos dá uma garantia a mais. Ele diz: o que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Outra coisa boa que Paulo fala aqui para Timóteo, que é: ei Timóteo, prepara, prega a palavra. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Te conjuro diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra, tempo, fora de tempo. Por aí ele vai ensinando. Aí a preocupação de Paulo é essa. É o quê? É não perder o evangelho. É que o evangelho continue sendo pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é difícil, irmão. Você quer ver essa igreja crescer? Você quer ver essa igreja prosperar? Prega Jesus. Prega arrependimento, prega perdão, né? Chama aquele que está perdido, aquele que está longe. Ei, meu irmão, a tua vida está desse jeito, mas eu conheço um que é poderoso e que ele pode salvar. Porque o que ele fez comigo, ele é poderoso para fazer contigo. Porque um dia eu andei longe, eu andei cego, eu andei perdido, eu andei enganando e enganado, como a Bíblia Sagrada diz. Eu andei longe dos caminhos do Senhor, eu andei me ferindo outras pessoas, me machucando e machucando a outros, pecando contra Deus e contra o meu semelhante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia eu cruzei com esse Jesus de Nazaré, um dia ele me chamou, um dia ele me resgatou, um dia as escamas caíram dos meus olhos, como ele fez com o apóstolo Paulo ali. Ele derrubou do cavalo, ele falou comigo verdadeiramente, ele me deu um chamado, ele transformou minha vida, ele me fez nascer de novo, me fez uma nova criatura em Cristo Jesus. O Espírito Santo habitou em mim e a partir daquele dia eu fui uma pessoa diferente, lavada e remida no sangue de Jesus. Aleluia. Então o que Paulo está chamando Timóteo é isso: prega, Timóteo, a palavra. Não prega negócio de prosperidade, não sei de quê, disso, daquilo. Não, prega o evangelho de salvação. Prega que Jesus salva. Esse meu Jesus, porque um dia ele há de vir julgar os vivos e os mortos na sua vida. Um dia ele vai vir para julgar toda a humanidade e ele vai voltar para buscar aqueles que são seus. Então prega a palavra. É Timóteo chamando, é Paulo chamando Timóteo para isso, para pregar a palavra do Senhor. Eles pregam. Insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade de doutrina. Porque aí ele dá um aviso que se você é crente em Jesus, você já prestou atenção um pouquinho, isso aqui já está faz algum tempo que está se cumprindo. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas como quem tem coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, se desviarão da verdade e darão ouvidos às fábulas. Paulo diz: Timóteo, prega a palavra verdadeira, a sã doutrina, porque a palavra, irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é para isso. Ela vem para levar o homem à salvação. Esse é o sentido da palavra de Deus, para nos corrigir, para nos ensinar. Está naquele fundamento de que serve a igreja, né? A igreja de Cristo serve para quê? Ela está aqui para quê? Para adorar a Deus, para pregar o evangelho e para edificar os crentes. E nesse daí, né, a palavra tem que estar sempre sendo usada. Então, para pregar o evangelho, usa a palavra. Para edificar os crentes, usa a palavra. Ensina, mostra como é que o crente tem que agir, mostra como é que o crente vive, mostra como é que o crente ensina o crente a ser um bom pai, ensina o crente a ser um bom marido, ensina o crente a ser um bom funcionário, ensina os crentes a ser um bom cidadão, ensina a palavra de Deus a ele, ensina a ser um bom filho, ensina a ser uma boa esposa. Tudo isso através da palavra de Deus. É por isso que ele diz: prega a palavra. Ensina o povo de Deus. Primeiro tu prega para que se converta. Prega o evangelho, a salvação em Cristo Jesus. E para aquele que já se converteu, ensina ele e edifica.
Às vezes tem alguns irmãos que gostam de evangelizar, e eu também gosto. E às vezes a gente se apega muito e costuma dizer uma coisa que nem sempre é certa. Não, a obra de Deus é dessa porta para fora. Aqui dentro não é obra de Deus, não. Aqui dentro é obra de Deus. Aqui também é obra de Deus. Porque a igreja serve para isso. É para pregar o evangelho lá fora? É. Mas a igreja também foi chamada para edificar os crentes, para ensinar aqueles que estão aqui dentro. Ah, das portas para fora é obra? É. Ganhando alma, levando amor, levando uma ajuda financeira, levando uma cesta básica, levando um carinho de Cristo Jesus, o perdão. É. Mas dessas portas para dentro também é obra de Deus. Por quê? Porque quem está aqui tem que ser edificado. Você chega sem saber de nada, menino em Cristo Jesus, né? Ainda cheio de coisa lá da velha criatura, ainda sem sabedoria, né? Vai julgando, perdendo a paciência, fazendo conteúdo por qualquer coisa, pensando em voltar atrás a todo momento, e aí daqui a pouco você começa a ser ensinado nessa palavra. Por isso que Paulo diz para Timóteo: prega a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende e exorta com toda a longanimidade da doutrina. Ensina o que é ser um crente em Jesus. E isso tem faltado muito hoje em dia. Conselho que eu lhe dou, em nome de Jesus: você quer chegar até o fim, você quer chegar até o final da caminhada, você quer entrar naquela cidade pelas portas, como diz a palavra de Deus, na Nova Jerusalém de Deus, você quer estar firme até o fim, se fortalece na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não como esses que estão aqui, que só querem ouvir aquele que agrada, só quer ouvir sobre prosperidade, só quer ouvir sobre bênção, só quer ouvir sobre vitória, só quer ouvir sobre chave, só quer ouvir sobre conselho. Não, ouvir a palavra de Deus, aquela que edifica, porque vai ter hora na vida do crente que vem a pancada, vai ter hora na vida do crente que vem a perda, vai ter hora na vida do crente que vem o estreito, vai ter hora na vida do crente que vem o abandono de um de outro, e você estando firmado na palavra verdadeira, você continua firme em nome de Jesus, sabendo que o crente foi chamado muitas vezes até para passar por essas coisas, mas que o Senhor é fiel, que vale a pena sofrer pelo Senhor muitas vezes se for preciso, se vale a pena às vezes ser abandonado, mas continua firme, que vale muito mais a pena continuar firme do que voltar atrás. É isso que Paulo está chamando Timóteo. Ele diz: Timóteo, não deixa o evangelho se perder, continua pregando, continua anunciando, continua falando desse evangelho, porque vai chegar uma hora que as pessoas não vão querer mais. E você já viu, está cheio de gente por aí para fazer bagunça, fulano louvorzão, fulano vigília não sei da onde, não sei das quantas, fulano isso, fulano aquilo, movimento não sei de que, tá cheio, passa a noite, pula para um lado e pula para o outro. Agora, para ouvir a palavra, para vir num culto de doutrina verdadeiramente, para trazer papel e caneta, que é um conselho que eu lhe dou, uma canetazinha, um lápis, junto com a sua Bíblia, vai falando ali, alguém falou, o Espírito Santo usou, o pregador falou alguma coisa, anota, risca, confere para saber se é de Deus mais e mais, e ali depois você aprende um pouco mais da parte do Senhor, porque você é alimentado aqui, mas você não pode passar a vida toda como crente comendo só pela mão dos outros. Louvado seja Deus. Tem uma hora que você tem que comer pela sua própria mão. De começo é até bom alguém botar comida na sua boca, mas chega uma hora que você também tem que comer com a sua própria boca e pegar aquilo que já foi ensinado e continuar comendo e continuar aprendendo mais e mais em Cristo Jesus. Então Paulo está despertando Timóteo para isso. Timóteo, prega a palavra, e está tempo e fora de tempo. Ele diz: corrige, repreende e exorta com toda longanimidade da doutrina. 3 coisas sobre a pregação e sobre o ensino da palavra. Ele diz: corrige, ou seja, quando está errado, viu o outro, fala: não é assim não, não é assim que nós somos crentes. Ser crente é desse jeito. A palavra de Deus nos ensina a ser dessa maneira, né? Corrigindo. O esposo não está andando dessa maneira, irmão, é assim. A esposa não está andando desse jeito, irmão, o esposo age desse jeito. O pai não está tratando dessa maneira. É por isso que Paulo fala mais e mais e mais e mais, ensinando sobre ser pai, ensinando sobre ser mãe, ensinando sobre ser esposo, ensinando sobre ser marido, ensinando sobre ser filho. Você pega ele falando isso em Efésios, você pega ele falando isso em Colossenses, você pega ele falando isso em Filipenses e em tantas outras passagens, ensinando o povo, corrigindo. Ele diz: ó, corrige, né? Que é o quê? Mostrar o caminho correto. Corrigir é isso, meu irmão. Porque lá fora, quando a gente vivia, a gente aprendia de outra maneira, de outro jeito. Lá fora, a gente, quando não era crente, a gente aprendia que ser homem era beber cachaça, dar na cara dos outros, ser bravo, ser aborrecido, tratar todo mundo com ignorância, ter cara feia, não levar desaforo para casa. E aí depois, quando você vem aqui para a igreja, aí você começa a aprender que ser homem é totalmente diferente disso. Que só você ser aborrecido e não levar desaforo para casa e brigar com todo mundo e matar 2, 3, 4, isso não faz você um homem. Um verdadeiro é aquele que honra sua esposa,
Homem verdadeiro é aquele que cuida dos seus filhos. Se homem não é só ter 2, 3, 4, 5, 10 meninos, não. De que adianta? Eu conheço um bocado por aí, que botou um bocado de menino no mundo. Botar menino no mundo é fácil, difícil é criar. Cada um até o último dia. E até o dia que você descer a sepultura, ele ainda continua sendo seu filho. E você ainda tem responsabilidade para com ele. E você ainda tem amor para com ele. E você ainda cuida dele. E ainda é seu filho até aquele último dia. E você até o último dia você continua olhando. Não vendo como um peso, mas vendo como herança do Senhor. Que é o que a palavra de Deus diz. Por isso que é importante ensinar. Para as pessoas hoje em dia, filho é o quê? É um peso. Por isso que o povo só quer ter 1, 2, e diz que é caro demais, e diz que isso, e diz que é pesado, diz que dá trabalho. Vou criar um cachorro que é melhor, 1 ou 2. Se for criar um cachorro, eu vou logo avisando. Não crie não, que ele deu trabalho, viu? É melhor um gato. Um gato é mais fácil. Dá menos trabalho, late menos, né? Pisa em tudo, dá. Olha aí, ó. Mas o probleminha é só esse. O cachorro também faz tudo aí, por aí vai. Mas você não quer ter trabalho? Cria só um gato, que é o bicho mais sem moral da face da terra. Tá aqui deitado, tu pega aqui por baixo, sai, rebola ele lá embaixo, ele vai se embora. Vai fazer isso com o cachorro pra tu ver, né? Mas a gente tem que aprender o que vale a pena. Filho é herança do Senhor. É trabalhoso? É, mas um dia nós também demos trabalho dos nossos pais. É dispendioso? É. Porque viver é dispendioso, a gente tem que correr, tem que trabalhar. Às vezes você vai deixar de ter para você e dar para seu filho. E tudo isso você vai aprendendo da palavra de Deus. Que vale a pena. Vale a pena ter filho, vale a pena a família. Que o casamento vale a pena ainda. Que é possível ser feliz no casamento, apesar de tudo, né? É fácil, não é todo dia. Não, porque é 2 pecadores, né? Casados um com o outro, com um bocado de pecadorzinho fazendo raiva dentro de casa e perturbando. E cada um querendo ser mais certo que o outro, mas dono de... Vai dar problema? Vai! Mas mesmo assim, debaixo do sangue de Jesus, é possível você antes ser feliz. É possível ser casado? E ser feliz sim, e viver em paz e ter sua vida. Então, tudo isso você aprende da palavra de Deus. É por isso que Paulo diz para Timóteo: corrige, ensina a maneira correta. Falta muito hoje em dia para o crente aprender a ser crente, a andar direito, a ser um bom funcionário. Antigamente era fácil. O crente era a primeira pessoa a ser contratado porque era um bom funcionário. Chegava na hora, não se embriagava, não faltava. Hoje em dia, você tem que estar ensinando. Mais e mais, por quê? Não, por que eu tenho que fazer desse jeito? Porque a Bíblia Sagrada diz que quando você trabalha para o seu patrão, você tem que trabalhar como se você estivesse trabalhando para Jesus. E que você tem que fazer o certo, não só na presença dele, enquanto ele está ali, o patrão está aqui, me dá o roubo, e começar a passar o pano aqui na frente do patrão, quando ele foi, joga para lá. Não. Você tem que ser o mesmo. Mesmo que você é quando ele não está, você é quando ele está. Porque é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que Paulo diz para Timóteo: corrige. O que está errado, ensina. Ele diz: repreende. Ou seja, aqueles que estão sendo ensinados, estão teimando, insistindo no erro, repreende aquilo ali. Exorta, né? Que exortar, às vezes, exortar é dar força. Exortar é fortalecer. É dizer: vai para frente, irmão. Ele só corrige, repreende, exorta. Exortar é isso, é dar força quando você vê que o outro está desanimando. Porque dar paulada na cabeça do irmão é fácil, querido. Botar tropeço na frente do irmão com murmuração, com reclamação. Está restante na hora do culto aqui, lá na hora do louvor, falando com o irmão aqui, reclamar, murmurar. Aqui, se olhar para um lado e para outro, você tem muita coisa para murmurar. Mas vai resolver murmurar? Nunca vi murmuração resolvendo nada. Só para aumentar mais ainda o problema. Paulo diz: exorta. Isso é dar ânimo. Mas não desista não. Eu sei que ela não vai desistir, mas desista não, continua firme. Jesus é bom, né? É chegar para o pastor Munilã: meu irmão, não desista não, tá? Em tempo desses PM cair na sua cabeça aqui. Mas glória, louvado seja o nome do Senhor. Machuca, mas não mata não. Glória a Deus, que eu já levei uma telhada na cabeça uma vez e estou vivo até hoje, quando era menino, né? Não se preocupe não. Macho, então continua firme. Não olha para quem está falando, deixando de falar, para quem não quer vir, para quem está reclamando. Não, isso é dar palavra de ânimo, de força. Dizer: irmão, continue vindo. Eu sei que não está do jeito que você quer, mas Deus é poderoso. Aquele que nos chamou é fiel para cumprir. Exortar é isso. Paulo diz: olha, Timóteo, prega a palavra, isso a tempo e fora de tempo, né? Corrige, repreende, exorta. Dá força. Porque matar é fácil, irmão. Difícil é dar ânimo, dar vida. E nós fomos chamados, não foi para matar ninguém, nem desanimar ninguém não. Tenha sempre cuidado com a sua palavra. Você diz: mas crente, palavra não desvia crente não. Mas você tem que entender que assim como tem pessoas e pessoas, tem crentes e crentes. Tem gente que é mais firme na fé.
E vai ouvir a bobagem que você fala, a murmuração, vai entrar para o ouvido e sai pelo outro, porque ele conhece a Deus. E ele vai continuar. Mas tem aquele que vive titubeando entre dois pensamentos. Ele está meio para lá e meio para cá. Aí vem uma palavra contrária, vem uma palavra dizendo, ele desfalece ali, e aí? Se entristecendo, servo alheio, né? Você fazendo o outro tropeçar, botando tropeço na frente do seu irmão, né? Então, tenha cuidado. Paulo diz, exorta, fortalece. Era o que Paulo estava tentando fazer. Timóteo, olha, Timóteo, eu vou passar, mas a obra vai continuar contigo. E o Deus que é poderoso e que cuidou de mim, que me trouxe lá daquele caminho para Damasco até Roma e tem me sustentado até hoje, ele vai continuar te sustentando. Aleluia. Tu vai passar por muitas coisas, mas continua. Vale a pena ser crente, vale a pena fazer a obra, Timóteo. Exorta, corrige, repreende, exorta. Aí ele vai dar o recado aqui, com toda longanimidade e doutrina. Porque tem gente que não sabe corrigir, ensinar, exortar. Tem gente que só sabe bater. Parece que né? Tem pregador que parece que não queria ser pregador, queria ser lutador do Muay Thai. Ele só sabe bater nos crentes toda hora. Meu Deus do céu, não é assim não. Nós não fomos chamados para isso. Até porque vocês não são servo meu. Vocês são servo do Senhor. A Bíblia diz, com toda que é longanimidade, é paciência. Paciência. Eu já falei 10 vezes aí para ele. Fale 11, e fale 12. E fale 13, e fale 15, e ensine, e repita, e fale, ensine de novo. Porque a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo, que é segurança, aquilo que a gente repete, é segurança para nós outros. Com toda longanimidade e doutrina. Ninguém foi chamado para bater na noiva do cordeiro. Você vai querer alguém bater você tem a esposa, você tem a noiva, você vai querer alguém bater na sua esposa, bater na sua noiva? Do mesmo jeito é Jesus com a noiva do cordeiro. Tem gente que quer bater, não. Você pode ensinar, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Você pode falar a verdade? Pode. Aí tem crente que às vezes acha que tem que estar toda hora falando a verdade, dizendo as coisas na cara do irmão. Ele confunde falar a verdade com falta de educação e fica dizendo toda hora. Não, o apóstolo Paulo disse para você falar a verdade. Ele diz, falar a verdade em amor. Se for para eu falar para algum jovem, para alguém, ou para um obreiro, para alguma pessoa, sem ser em amor, com ira, não é de Deus. Às vezes você vê gente que pensa que está sendo usado pelo Espírito Santo, mas com a ira, com a raiva, porque o irmão tropeçou, o irmão pecou, o irmão fez alguma coisa, e você, em vez de, não, fale a verdade, Paulo diz, em amor. Até a verdade tem que ser dita em amor, para que você não mate seu irmão, porque o intuito da exortação, o intuito da repreensão, o intuito da correção, não é matar, é fortalecer, é corrigir, é repreender e colocar no prumo certo, para que ele continue firme. Louvado seja o nome do Senhor. Não é matar ninguém. Que nós não fomos chamados para isso, né? Ou você quer ser discípulo de Tiago e João, que nós somos discípulos de Jesus, que entraram na cidade de Samaria e aí o pessoal não recebeu Jesus. Senhor, por que nós olhamos aqui igual Elias para descer fogo do céu aqui e matar essas abençoadas aí tudinho? Aí esperam, vocês não sabem dar o Espírito. O que foi que Jesus disse para eles? Vocês não sabem o Espírito da qual vocês são? Eu não fui chamado, eu não vim para matar não. Eu vim para salvar. Pode ir lá que você vai ver Jesus dizendo isso, exortando Tiago e João. Né? Por isso que Jesus chama ele de filho do trovão, porque eles eram, né? Qualquer coisinha estava uma zoada medonha. Aí, é igual o trovão, só zoada. Adianta, né? Às vezes a gente quer dar uma de... Pra quê? No final a gente não resolve nada, não faz nada, é só aquela zoada medonha. Aquela coisa toda. Glória a Deus. Aprendi com meu pai, há muito tempo atrás. Vendo uma mãe gritando com a criança, ele disse, fulano, vem cá. Pensando pra que isso aí? Tu fez essa zoada todinha, não resolveu nada com esse menino. Ele vai continuar desobediente do mesmo jeito. Não é assim não, meu filho, que fala. Zoada toda, não adianta de nada. Então, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, né? Com a palavra correta, longanimidade, ou seja, com paciência, com amor e com a doutrina correta, o ensino verdadeiro correto da parte de Deus. Por quê? Porque já chegamos nessa época hoje em dia, já faz bastante tempo. Vem tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas como quem tem coceira nos ouvidos vai amontoar para si. Está cheio de gente assim, correndo atrás de um e de outro aí para ouvir bobagem. Quer um conselho da parte de Deus? Tenha cuidado com quem você escuta. Tenha cuidado com quem você ouve. Tenha cuidado com as pregações. Você lembra daquela... Só para lhe dar uma lembrança.
Você lembra? É preciso ter cuidado. Não é a palavra de Deus. Às vezes está lendo a Bíblia, está em cima do púlpito, está falando, mas em vez de fortalecer você e abençoar a sua vida, está matando. Você lembra daquela passagem de Eliseu? Foi fazer um guisado lá e um dos servos de Eliseu saiu e pegou um mato que tinha lá, misturou com, acho que a comida era pouco, pegou um mato que tinha lá, rebolou o mato. Quando os profetas começaram a comer, Eliseu, tem morte na panela. Aí Eliseu pega a farinha, joga. Infelizmente tenha cuidado, porque hoje em dia, e desde sempre, né? Deus tem o céu, mas o diabo também tem, né? Tenha cuidado, porque às vezes a palavra, em vez de edificar e fortalecer, às vezes tem morte na panela. Então tenha sabedoria, procure aquilo que é de Deus, procure aquilo que fortalece, procure aquilo que edifica. Confira com a palavra de Deus para ver se aquilo é de Deus mesmo, se é a palavra de Deus, se está na palavra mesmo. Seja um crente bereano, que era como aquele povo de Beré que vinha e conferia. Deixa eu ver, não, mas ele cuspiu o fogo do céu e ele pulou, e ele gritou, e pulou lá embaixo e voltou aqui para cima de novo e gritou, e cantou, e chutou, e jogou o paletó, e tacou no chão, e fez não sei o que, e tal, eita, e falou língua estranha, até dar uma dor, tal, quase nele aí. Mas será que é de Deus essa palavra? Será que está ensinando? Então tenha cuidado com toda longanimidade e doutrina. Não adianta só pregar, falar e fazer zoada. Gente faz zoada aí em cima dos púlpitos, está cheio. Mas doutrina, a palavra mesmo que nós recebemos, a doutrina dos apóstolos, dos servos do Senhor, que foi passado por Jesus, entrega a eles e eles passaram para a igreja. Para que a gente aprenda a ser crente em Jesus. Doutrina de verdade. Não é conversa besta, não é bobagem não. Não é mentira nem coisa para engabelar as pessoas não. Procure com toda a longanimidade, porque está cheio de gente correndo atrás aí. Não, que eu vou lá escutar isso, aquilo, outro. E às vezes não é palavra de Deus. Às vezes é palavra do homem. Então, com todo, vai chegar tempo, não, já chegou, o apóstolo Paulo disse. Por quê, Timóteo? Tu tem que pregar. Porque vai vir tempo em que eles vão procurar só gente que fala o que eles querem. Está cheio aí no meio do mundo. É festa para lá, é festa para cá, é isso, é aquilo, outro. Mas palavra de Deus verdadeira, vir para um culto de doutrina para aprender a ser crente. Pegar a palavra, sentar na tua casa, ler, para tu aprender. Nem todos querem. Como Paulo diz aqui, desviaram o ouvido da verdade, deram o ouvido à fábula. Tá cheio de gente que, quando você prega a palavra de Deus de verdade, ele não quer ouvir. Mas foi bobagem por aí, anjo para cima e para baixo. Não que eu tenha nada contra anjo, né? E graças a Deus, cada vez mais que aqueles anjos do meu lado me guardam também, porque são ministros da parte do Senhor. Mas tem gente que vê de marra toda hora, para lá e para cá, e para um lado e para outro e tudo. Graças a Deus passou com essa moda. Aí quando você vai ver, tudo é uma moda tola, besta. Então, tenha cuidado. Glória a Deus, só vai chegar tempo que aleluia. não vão suportar. Tem gente que não suporta uma palavra mesmo verdadeira para ensinar, para corrigir. O crente não anda assim, o crente anda em santidade, o crente anda em temor, o crente ama seu irmão, o crente perdoa, o crente ajuda, o crente é verdadeiro, o crente é sincero, né? O crente está disposto a amar até o seu inimigo, a orar por aquele que persegue. Aleluia! Orar por quem persegue, porque isso é ser crente. Para isso nós fomos chamados. O crente foi chamado muitas vezes para sofrer, para padecer por esse evangelho de Cristo Jesus. Então tem gente que não quer escutar isso, tem gente que só quer escutar. Bênção, vitória. Tem bênção? Tem vitória? Tem da parte de Deus. Mas o evangelho é muito mais do que isso. E para terminar, que eu já falo demais, meu. Passei da hora do estudo, até o tempo, pastor. Não vou nem terminar mais, deixa eu falar a bênção grande, em nome de Jesus. Né? Ser sobre em tudo, sobre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. É o conselho que ele dá. Mas tu, Timóteo, ser sobre em tudo, ou seja, tenha sobriedade, não fique para lá e para cá sem saber o que está fazendo. Porque ele tem que ser sóbrio. Ser sóbrio é o que, irmão? É se controlar. Porque o bêbado, ele não se controla. Quem está controlando ele é a cachaça, é o álcool. Bêbado não tem controle sobre si. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei do Espírito. Né? Porque a pessoa é cheia, ser cheio na Bíblia significa ser controlado. Você sabe disso já, né? Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito. Ser cheio de vinho é o quê? Ser controlado pelo vinho. Então Paulo diz, você é sóbrio, esteja no controle. Não deixa as emoções lhe controlar. Não vou dar na cara dele já aqui agora e tal, e vou brigar, e vou rebolar as coisas lá, e vou jogar a Bíblia para um lado lá, e vou sair daquela ideia. Homem, seja sóbrio, tenha calma. Tenha só, se controle você mesmo. Não vou dizer um bocado de coisa a ele lá e hoje ele vai escutar. Pra quê? Seja só, acalma. Se sofre em tudo, sofre as aflições, porque ser crente é isso. Se alguém lhe disse que ser crente era ser feliz toda hora e não ia sofrer, sempre crente sofre.
Sofre as aflições, Jesus disse. Mas rapaz, Jesus, que armação é essa? Paulo era um evangelista de verdade. Falou para Timóteo: Timóteo, ó, tem aflição no negócio. Tem perseguição, tem luta, tem dificuldade, tem rejeição às vezes. Mas é bom, é maravilhoso, vale a pena. Porque quando você sofre aflição, você está sofrendo pelo Senhor. Você sofre em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, ou seja, prega a palavra, né? E cumpre o teu ministério em nome de Cristo Jesus. Cumpra aquilo para que Jesus lhe chamou. Ele chamou para ser crente, ele chamou para ser uma bênção, ele chamou para pregar essa palavra, para levar esse evangelho, né? Para abençoar a igreja, para ser abençoado por ela, para crescer junto com o seu irmão, né? Alguns têm um ministério, outros têm outro. Um tem o ministério da palavra, outro tem o ministério do louvor, outro tem o ministério aqui de ajudar, seja nisso naquilo, outro tem o ministério de doar, louvado seja, outro tem o ministério de oração, e por aí vai. Cumpra o seu ministério, vá olhando e vá buscando a Deus para aquilo que Deus lhe chamou, porque todos nós temos chamado dentro da igreja do Senhor, todos nós tem algo que Deus nos deu e para a gente que a gente é capaz de fazer. Às vezes é alguém que quer dar uma palavra, às vezes é alguém que é capaz de, como eu disse aqui, exortar. Tem gente que tem um ministério abençoado, não está dando pulo no púlpito não, e tudo, mas quando ele vê o irmão quebrado, ele vai lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Fulano zoadento igual a mim, com certeza talvez não vá lá na casa do irmão, né? Faça nem meia visita. Mas às vezes tem aquele que tem um dom da parte de Deus, e ele vai lá: não desista não. Vai um dia, o primeiro dia o irmão não recebe, segundo dia o irmão fecha a cara, o terceiro dia deixa ele na porta batendo, mas até ele vai, bate, até o irmão abrir, leva, traz de volta, ferido, vai tratando, vai orando, vai dando uma palavra, vai cuidando, e depois termina aqui. Tudo é ministério da parte de Deus. Você já entendeu, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, peço perdão, tomei o tempo até do pastor, nunca mais ele me convida. Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e eu agradeço os irmãos em nome de Jesus. Uma benção. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Ouvindo a palavra do Senhor, e isso é bom, irmãos.